Oi, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, Você é Cinéfila? Minha recente incursão no mundo cinematográfico me levou até a produção da HBO, O Exorcista do Papa. A atraente capa e título do filme despertaram a minha curiosidade, especialmente por se enquadrar no subgênero de terror que é um dos que eu mais aprecio, a possessão demoníaca. Eu não consigo resistir a títulos que abordam esse tema de maneira tão sedutora. O filme Exorcista do Papa abraça temas inegavelmente clichês que, por sua própria natureza, são bem difíceis de evitar. Além da temática do exorcismo em si, a narrativa se aventura na exploração da fé, dos traumas familiares e da essência do mal. Alguns desses elementos são mais profundamente explorados do que outros, mas o principal foco recai sobre o trauma, um aspecto da condição humana que tem ocupado o centro das atenções em recentes produções do gênero de terror. Aqui não se trata apenas do trauma familiar, que envolve a morte do pai da família e as suas repercussões nos filhos. O filho mais novo permanece mudo, imerso no mundo paralelo, enquanto a filha mais velha personifica o estereótipo da adolescente rebelde, outro clichê que é difícil de evitar. No entanto, o trauma mais abordado no filme é o do próprio exorcista, o nosso herói protagonista, Gabriele Amorth. Um verdadeiro exorcista italiano da vida real, renomado mundialmente, autor de dezenas de livros. Sua morte em 2016, aos mais de 90 anos de idade, marca um filme baseado em eventos reais, acrescentando uma dimensão interessante à trama. Mas o filme desfila uma série de clichês típicos do gênero, desde padres atormentados por seu passado até uma família desestruturada, criança possuída, uma casa assombrada e outros elementos bem previsíveis. No Exorcista do Papa, nenhum clichê escapa às mãos do diretor. A história gira em torno do chamado do Papa ao padre Amorth para auxiliar uma criança cuja possessão parece estar avançando de forma alarmante. Ao chegar à casa, que na verdade é uma abadia herdada pela família e que eles pretendem reconstruir para vender, o padre Amorth depara-se com um menino extremamente vulnerável e genuinamente possuído. O que confirma essa possessão é a própria afirmação do padre Amorth, que enfatiza que, na maioria dos casos, não se trata de possessão, mas de distúrbios mentais. Essa perspectiva é ecoada em um diálogo no filme, tornando-se uma declaração verídica. Outros elementos autênticos permeiam o filme, como o senso de humor peculiar do padre. Em diversos momentos ele faz piadas, exibe traços de comédia, fiel à personalidade do padre Amorth da vida real, conhecido por seu senso de humor afiado e por abordar temas divinos e demoníacos de maneira muito íntima e familiar. Esse aspecto funciona ao longo da narrativa e, evidentemente, revela-se como uma característica genuína do personagem. No entanto, a atmosfera do filme é o aspecto que me confunde. A fotografia, o suspense, a trilha sonora, a maquiagem, a progressão dos mistérios, embora presentes, parecem insuficientes para criar o verdadeiro terror. O filme carece de uma aura genuinamente aterrorizante. Por exemplo, tem uma cena em que os dois padres mantêm uma conversa prolongada no subsolo da casa, enquanto está rolando a maior confusão com o demônio na parte superior da casa. A situação parece excessivamente cômica para um filme de terror, ao mesmo tempo em que é excessivamente aterrorizante para um filme de comédia. Não fica claro se essa dualidade foi intencional ou se é uma característica de uma obra que ironiza o próprio gênero, beirando a sátira. Essa ambiguidade compromete um pouco a atmosfera que o filme tenta criar. O que também merece destaque, que de fato me incomodou no Exorcista do Papa, é a representação do protagonista como um autêntico super-herói de quadrinhos, uma característica que se torna mais proeminente no terceiro ato da história. O filme adota uma grandiosidade quase fantasiosa, fantástica, no sentido literal mesmo da palavra, transformando-se numa espécie de adaptação de histórias em quadrinhos. Agora, o paralelo com super-heróis
é inegável, especialmente na última cena, onde a trilha sonora evoca as sensações típicas das adaptações cinematográficas de personagens com capa e máscara. O Padre Amorth é retratado como um anti-herói ambíguo, como todo anti-herói, né? Carregando consigo um passado trágico, traumático, evocando a essência de figuras icônicas como Justiceiro, Demolidor, até mesmo Batman. A inclusão de elementos de fantasia e a transformação do padre numa figura quase sobre-humana podem ser interpretados de diferentes maneiras. Talvez tenha sido uma tentativa de conferir à história um elemento místico e mais cativante, capaz de atrair um público mais amplo. No entanto, essa mudança de tom pode deixar os espectadores um pouco divididos, especialmente aqueles que esperavam uma narrativa mais ancorada na realidade e no horror psicológico. Para mim, O Exorcista do Papa se aventura num território muito ambíguo, misturando elementos de gênero do terror, biografia e até mesmo o mundo dos super-heróis. Essa combinação peculiar pode tanto atrair quanto afastar os espectadores, dependendo muito das suas expectativas e preferências. Agora, vale a pena? Olha, pra mim valeu, mas eu não recomendaria, sabe? Não é um filme que eu recomendaria. Apesar de não ter sido a melhor experiência de todas e realmente não ter me apresentado nada de novo, pra mim valeu, até que me diverti. É um filme que consegue te prender, então isso ele faz muito bem. Eu fiquei bastante curiosa pra saber do desfecho, então o filme acabou me enganando direitinho. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu esse filme, se você ficou curioso para assistir ou se você não vai assistir de jeito nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.